um evento do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco. O Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, em parceria nesse evento com o IDE, a Faculdade IDE, nossa parceira de vários cursos de pós-graduação na área de saúde e também cursos de graduação. Uma faculdade que já está conosco já há algum tempo e realiza conosco esse evento, cujo tema é Nutrição e Segurança dos Alimentos em Tempos de Covid-19. Nesse momento, eu passaria a palavra ao Dr. Jorge Trigueiro, que é o presidente do Sindicato dos Hospitais. Dr. Jorge Trigueiro, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Mais um evento que realizamos do CIDIOSC, através da Coordenação de Inovação e Departamento Científico de Educação Continuada. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao Dr. Samuel Paulino, que nos dá a honra de moderar esse evento, como representante do Conselho Regional de Nutrição. É uma parceria que os nutricionistas têm, tanto com as convenções coletivas de trabalho, através do sindicato laboral, dos profissionais, e aqui também representado pela doutora Morgana, a que eu cumprimento também e dou boa noite. Boa noite. E ao Fábio também, que vai colaborar. Eu entrei um pouco antes, ouvi algumas conversas aí de vírus, Fábio falando, as mutações e todos os surgimentos. Nós trabalhamos com essas epidemias e pandemias, eu acho que vocês, alguns aí não eram nem nascidos, desde a década de 80, quando surgiu o HIV, 32 anos atrás, 33 anos atrás, e nós hoje ainda não temos vacina ao HIV, como não temos para muitos outros vírus. Mas como trabalhamos também há bastante tempo em controle de infecção hospitalar, uma das grandes preocupações que sempre tivemos desde a formação das primeiras comissões de controle de infecção hospitalar aqui em Pernambuco, foi colocar sempre uma nutricionista na nossa comissão de controle de infecção. Então, ela tem cadeira permanente, nós temos trabalhos muito robustos em praticamente zerar as toxinfecções alimentares no nosso ambiente hospitalar, embora com introduções de modernidades gastronômicas, mas mesmo assim obedecendo os critérios científicos da dietoterapia. Na verdade, no tempo de Covid-19, as mudanças vão ocorrer, como já vem ocorrendo até na teleconsulta com as nutricionistas, os pacientes que não poderiam ficar presencialmente em consultórios, mas vão mudar essas condutas, tanto do controle alimentar como da própria acessibilidade das pessoas nos ambientes hospitalares, no próprio manuseio, no próprio serviços para colaboradores e mesmo profissionais de área de saúde que serviam de alicerce, balcões. Então, todos esses cuidados nós vamos ter que redobrar, porque, como foi afirmado aí em off, um vírus totalmente desconhecido nesse primeiro momento, e acredito que não vai ser o primeiro nem os últimos. E é bom frisar que, se é comprovadamente ou não, mas sabemos que, por exemplo, o HIV surgiu também oriundo dos símios, dos macacos, lá, o ritual que eles tinham, até o ebola também mesmo, de comer animais crus, como esse é atribuído também. Lógico, sabemos que o hospedeiro natural dele é o morcego ou outros roedores, e as pessoas também têm esse hábito de fazer a ingestão desses tipos de animais. Mas vai ficar aí para o biólogo e a nutricionista detalhar mais esses tipos de assuntos, os cuidados que nós temos de ter na nutrição nesse momento de Covid-19 e pós-Covid, que é o mais importante, e prevenir essas infecções, toxinfecções alimentares dentro das instituições hospitalares e então, mesmo até na própria sociedade no geral. Renovo aqui meus agradecimentos a todos. Espero que tenha um bom painel de esclarecimentos. Com certeza será muito rico para todos nós profissionais da área de saúde. Muitíssimo obrigado, doutor Jorge Trigueiro. Vamos apresentar agora os palestrantes e o moderador, para começarmos o nosso evento. Antes de mais nada, dizer que teremos a primeira etapa, que é a apresentação de cada um dos palestrantes. O moderador também vai ter sua palavra. Depois disso, se passa para perguntas. As perguntas podem ocorrer via chat
ou alguém ligando a câmera e, naturalmente, acenando para a gente passar a palavra para essas pessoas. A primeira palestrante, não necessariamente será a primeira pessoa a falar, mas a primeira palestrante é a Roberta Morgana. Ela possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, residência em nutrição clínica, cirurgia geral pelo HC, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduação em bases nutricionais da atividade física, nutrição esportiva pela UGF do Rio de Janeiro. Ela é pós-graduanda em fitoterapia aplicada à prática multidisciplinar, pós-graduanda em ciência dos alimentos e fisiologia nutricional, formação de fitoterapia e dietoterapia em medicina chinesa. Ela é coordenadora do Núcleo Geral de Nutrição do Instituto de Desenvolvimento Educacional, IDE, Pernambuco, e ela é docente do ensino superior na área de pós-graduação. Seja muito bem-vinda, professora e nutricionista Roberta Morgana. Oi, Eurico, obrigada pela... Primeiro, agradecer o convite, né? Porque a gente acho que está no momento que todos os profissionais de saúde precisam hoje se dar as mãos e compartilhar conteúdo para a gente se ajudar e ajudar a população, principalmente. Então, acho que esse evento vem para agregar muito mais informação. Então, agradecer a disponibilidade tanto do sindicato, dos hospitais, por essa oportunidade, por esse evento, né, e espero que isso se multiplique, não só agora, mas para outras instituições, porque eu acho que agora o momento é disso. E agradecer na sua pessoa o convite, né, e essa gentileza que você me fez, que deixar a gente super à vontade para conversar por uma série de coisas. Então, a noite vai ser bem divertida. Com certeza, perfeito. Muito obrigado. O nosso segundo palestrante, Fábio Portela, que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu era coordenador do curso de administração, Fábio Portela também já era coordenador na FACIP, não foi isso, Fábio? Isso. Muito bem. Fábio, ele é bacharel em ciências biológicas, mestre e doutor em microbiologia, consultor na área de controle de qualidade de água e alimentos. Ele é coordenador dos cursos de graduação na área de saúde, docente de cursos de pós-graduação na área de controle de qualidade dos alimentos, coordenador dos cursos de vigilância sanitária e controle de qualidade do alimento, bem como gestão e segurança em unidades de alimentação coletiva da Faculdade IDE. Autor de artigos científicos e capítulos de livro abordando temas referentes à microbiologia dos alimentos e à qualidade dos alimentos. Seja muito bem-vindo, Fábio Portela, eu sei que você vai agregar muito valor também a esse nosso evento. Professor Eurico, muito obrigado, uma satisfação muito grande em participar desse evento, obrigado pelo convite, e espero poder participar juntamente aí com os dois professores aí de peso, né, que vão dividir essa live conosco, né, o professor Samuel e a professora Roberta Morgana, né, para a gente discutir alguns temas importantes, né, relacionados a esses tempos aí de Covid que a gente está passando agora. Obrigado. Teremos hoje como moderador Samuel Paulino. Samuel, antes de mais nada, você tem a ver com o nosso presidente do Sindicato dos Hospitais, que ele é paraibano, e também você é paraibano, e hoje tem a responsabilidade muito grande de representar vários estados pelo cargo que você exerce. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão estão representados por você. É graduado em nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, 6ª Região, que inclui esses estados todos, membro do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa, integrante da equipe de nutrição do SESC da Paraíba, ex-presidente do Sindicato de Nutricionistas da Paraíba. Seja muito bem-vindo, prazer muito grande estar recebendo você aqui para nosso evento, Samuel. Professor Érico, gostaria de primeiro agradecer aí ao meu conterrâneo, George Trigueiro, agradecer o espaço, né, e parabenizar a todo o sindicato, né, que esse é um momento importante, porque o sindicato, além de estar defendendo, né, os direitos das suas categorias, mas também garantindo, né, esse trabalho de informação. Né? Parabéns, professor Eurico. E agradeço e vamos tentar moderar aí, né? Eu acho que, como a gente falou, isso só para concluir dos 7 estados é do Alagoas ao Maranhão. Faltou só o Alagoas aí. Pois é, verdade, desculpa. E aqui eu passo a palavra para conduzir o evento para
Samuel Paulino vai conduzir o evento e a gente vai entrar na segunda parte, que é a parte de perguntas do chat. Lembrando que temos aqui também já Petrolina, Garanhuns e Caruaru, com as representantes da Delegacia de Saúde, Lilian, Luciana, tá? E Joselita, aqui em peso, o pessoal assistindo esse evento. Samuel, com a palavra. Agradeço, né? Sejam todos bem-vindos. A gente formatou antes de começar, né, com os palestrantes, modificamos um pouco a ordem, começar com o professor Fábio, né, Portela, e aí vai ser um debate bastante qualificado, e depois com a nossa nutricionista também, né, bastante qualificada, como foi colocado aqui, Morgana, Roberta Morgana. Então, seria 20 minutos de fala, né, e aí depois a gente abriria, né, durante esse tempo aí as perguntas que o professor Eurico aí vai olhar, ou no site, ou no chat, ou abre a câmera e sinaliza. Tá bom? Vamos começar aí, que estou ansioso. Bom, gente, boa noite, então, né? Mais uma vez, queria agradecer o convite, agradecer a presença aí de todos, né, que estão aí conosco, que nesse tempo de pandemia, infelizmente, não presencialmente, né, mas todos aí online, conectados em prol da ciência, né? Então, cumprimentar, né, o professor o senhor Jorge Trigueiro, né, o professor Eurico Noblar, o professor Samuel Paulino e a minha amiga Roberta Morgana, com quem eu já tive o prazer de compartilhar várias telas de live de eventos aí, assim como momentos presenciais. Então, para mim, é uma felicidade muito grande, né, estar podendo participar de um evento desse, que a gente discute ciência. Né? Eu costumo brincar, né, que nesses tempos de pandemia, cada um ele contribui de uma maneira. Né? Então, uns contribuem ensinando receita, uns contribuem fazendo lives de música, e eu, como não cozinho, e nem canto, e nem danço, nem nada, eu contribuo, então, pelo menos um pouco no conhecimento que eu adquiri aí, né, ao longo, né, de alguns anos, né, de experiência. E trocando, né, ideias e aprendendo também, né, com os profissionais, né, que compartilham esse momento aqui conosco hoje. Então, é fato, né, que a gente, desde março, né, de 2020, né, março desse ano, nós no Brasil, mas desde o final do ano passado, o mundo ele mudou completamente. Né? Então, me parece, né, que foi feito um reset, né, e todos os planos e tudo que tinha se programado para 2020, por conta de um vírus, né, me parece que tudo mudou completamente. E a área e vários setores, né, eles foram afetados por essa mudança. Né? Então, o setor econômico, né, afetou bastante, porque teve que fechar todo o comércio. Né? Então, a gente tem uma queda de PIB, a gente tem aí uma queda no setor industrial, no setor, né, médico, a gente tem aí os colapsos, né, sofre menos agora, mas passou por um período muito crítico, né, de colapso aí das redes hospitalares, né, leitos ocupados, enfim. Então, vários setores, o setor de educação, né, teve que se retirar os seus alunos de sala de aula e pô-los agora, né, diante de uma câmara com seus regentes. Então, a gente tem um momento muito atípico que acredito que ninguém tenha vivido a isso. Né? Um momento, né, que poderia se assemelhar a esse momento que a gente vive, uma pandemia, né, nos moldes que a gente vive hoje, seria o da gripe espanhola, e ninguém estava lá, pelo menos a maioria não estava lá para saber como era. Então, assim, eu acho que para 99% da população, esse é um momento inédito. E a grande pergunta que cria-se na cabeça da gente é: e o que fazer? E de uma maneira muito rápida. O que os professores vão fazer? De uma maneira muito rápida. A gente vai ter que aprender as ferramentas tecnológicas. De uma maneira muito rápida. Os médicos e enfermeiros têm que ser treinados muito rapidamente. Os EPIs têm que chegar muito rapidamente. A gente tem uma rede hospitalar, né, que está se sobrecarregando e daqui a pouco entra em colapso. E a pergunta é: e o setor de alimentação? E o setor de nutrição? O que fazer diante dessa situação? A gente é um país, né, como a gente estava conversando antes aqui do início oficial, nós somos um país, assim como a maioria dos nossos colegas latinos, de muito toque, de muita pele, de muita alegria, gosta de muita reunião. Então, você falou em reunião, tem que ter o quê? Comida. Né? Tem que ter o quê? Uma mesa de um restaurante, uma mesa de um bar. Todas as confraternizações, elas são envolvidas, né? Elas ocorrem ao redor de uma mesa.
Quem bebe, bebe e come. Quem não bebe, come, bebe, enfim. É um café, uma cerveja, uma comida. Então, tudo gira em torno dos setores de alimentação. E de uma hora para outra, você dizer, olha, vamos fechar café, vamos fechar restaurante, vamos fechar praça, vamos fechar tudo, vai ficar todo mundo dentro de casa. E aí, eu vou fazer como? E aí começa, vamos para as alternativas, vamos aprender receita, né? Ninguém sabe cozinhar, nem eu, por exemplo. Não sei cozinhar, então vamos abrir live de receita, Mas todo mundo achava que ia ser o quê? 15 dias, 20 dias, mas já vamos aí em 3 meses e passando de 3 meses. Natal foi cancelado, Dia das Mães foi cancelado, Páscoa cancelada, que são 2 eventos que envolvem muita gastronomia. São João agora cancelado, outro evento que envolve muita gastronomia. E todo mundo em casa se perguntando, tá, e agora? Aí já fazer uma live, a gente vai fazer então um evento virtual, mas não é a mesma coisa. Para o brasileiro que gosta do toque, gosta do convívio, não é a mesma coisa. E aí a área de controle de qualidade, a área de qualidade de alimentos foi uma das que sofreu impacto muito grande nesse sentido. Por quê? Porque agora a gente tem um setor que é essencial, né, porque ele sempre esteve classificado aí, né, como essencial, né, aí de acordo com o decreto 10.282 de 2020, lá no seu inciso 12, artigo 3º, considerado como serviço essencial, não pode parar. Mas será que todo mundo estava preparado para as mudanças que teriam que vir daí? Não. Primeiro, nós não somos um povo, né, não éramos, né, um povo acostumado a usar máscaras. Né? A nossa própria RDC 216/2004, do Ministério da Saúde, né, que rege as boas práticas no serviço de alimentação, ela não exige o uso de máscara. Inclusive, alguns estudos têm até mostrado que a máscara, né, não tem eficácia significativa no controle para a contaminação do alimento. Só que agora a gente não pode pensar só no alimento, mas a gente tem que pensar nos colegas que estão ali ao nosso redor. Nós temos que manter uma distância de 1 metro, mas a gente tem várias unidades de alimentação que a cozinha não permite você ter um distanciamento social de 1 metro. Então, isso te obriga o quê? A colocar uma máscara. Isso já lá na nossa norma técnica 47/2020 da Anvisa, que já recomenda o quê? O uso de máscaras nas unidades de alimentação. Então, primeira mudança, primeiro impacto. O brasileiro é um povo que sabe usar máscara? Nem todos. Tirando os profissionais da saúde que usam, né, com todo louvor, e depois desse período eu faço mais ainda louvor a esses profissionais, né, passar um dia inteiro ou várias horas com essa máscara, eu aqui tiro meu chapéu, porque para mim, que passo muito menos horas, tem sido um tormento. Né, nariz coça, fatalmente você bota a mão no rosto e você ajusta a máscara e ou seja, você erra tudo. Então, nós não sabíamos usar máscara, mas agora a gente é obrigado a usar máscara. Pesquisas não têm mostrado, por exemplo, transmissão do coronavírus por alimentos. Mas o alimento é uma superfície inanimada, assim como uma mesa, assim como um talher, assim como uma toalha, assim como uma maçaneta de porta, que do mesmo jeito que pode ser um veículo de contaminação, o alimento também pode ser-lo. Então, agora você tem que encarar o alimento não como um veículo de doença um veículo transmissor de doenças alimentares, como, por exemplo, a salmonela, né, com shigella, coliformes, etc. Mas como um veículo que pode transportar aquele vírus. E eu vou fazer o que agora com isso? Eu posso cozinhar, eu posso aplicar temperaturas elevadas. Já se sabe, né, que esse vírus, né, ele possui uma capa lipídica, né, uma capa gordurosa ao seu redor, que não suporta agentes oxidantes e não suporta elevar a temperatura. Então, já temos algo aí que nos ajuda. Se eu tenho aí temperatura elevada, se vocês conhecem a RDC 216, a gente sabe que lá ele exige que no centro geométrico do alimento eu tenha uma temperatura de no mínimo 72 graus. Sabe-se que a 70 graus o vírus ele não consegue sobreviver porque ocorre uma desagregação ali naquela membrana do vírus. Então, pelo menos, alimentos bem cozidos estarão aí isentos de serem transmissores desse vírus. Certo? Outra coisa que nos facilita é o quê? O uso dos oxidantes. Aí nosso bom e velho hipoclorito de sódio também nos ajuda nesse processo, graças a Deus, porque é o que, se usa, né, de melhor relação custo-benefício. Então, poderíamos pensar, estou salvo.
né? É só cozinhar bem, é só usar aí, né, o hipoclorito para sanitizar aí minhas verduras, minhas frutas, estão resolvidas, está resolvido o problema. Só que aí vem aquela questão, certo? E como é que vai ser o pós-pandemia quando todos voltarem? Quando todo mundo, quando todas as lojas agora foram reabertas, quando todos os cafés foram reabertos, né? Quando todos os restaurantes forem reabertos, e aí? A gente vai ter que reaprender. Porque agora a gente passou por um período que estava todo mundo presencial e sem preocupação nenhuma. Aí agora passamos por uma segunda fase de aprendizado, que é todo mundo fechado, sem contato. E agora a gente vai ter que aplicar esses conhecimentos a uma população que vai voltar e vai ter contato conosco. Então, se a gente for parar para pensar, em pelo menos 6 meses, nós passamos aí por 3 processos de aprendizado completamente diferentes do que a gente era acostumado. Então, hoje eu sei, por exemplo, eu estou dentro de uma cozinha, eu vou manter a máscara, manter, se possível, 1 metro de distância do meu colega, né, para não contaminá-lo. Mas e quando voltar? O meu restaurante tem condições de manter esse metro de distância entre as mesas? Vai ter que manter. Norma técnica 49/2020. Né, os estabelecimentos, eles precisam, né, da Anvisa, eles necessitam colocar uma distância física entre as cadeiras e uma distância física entre consumidor e o fornecedor, e o garçom. Mas aí agora o garçom vai falar com você o quê? 1 metro de distância? Então você começa, como a gente estava conversando antes, uma mudança completa de hábitos. Talvez, né, para os povos mais escandinavos, que não são muito acostumados à proximidade, a esse calor que o brasileiro tem, né, talvez esses hábitos não tenham sido nem tão drásticos para eles, mas para nós têm sido muito drásticos. A gente é acostumado a, quando termina de comer, a apertar a mão do garçom e ir embora, e agora ninguém vai poder fazer mais isso. Então, a gente agora tem que colocar uma máscara, tem que usar um face shield, né, aquele protetor, né, de rosto. Então, nos paramentar para como se a gente, entre aspas, estivéssemos como se fôssemos astronautas. Né? Então, assim, é um novo real nessa área, inclusive, de alimentação, que para a gente vai ser um pouco diferente nesse momento inicial. Mas então vamos voltar um pouquinho, né, e falar nessa questão da segurança dos alimentos. Então, algo, né, que teve muito impulso, né, nesse período de pandemia foi o quê? Ora, se as lojas estão fechadas, então eu vou oferecer alimentos agora via aplicativos. E aí, para isso, eu tenho, né, os já conhecidos, né, 2 pelo menos bem grandes aí no mercado, fora os de cada supermercado, cada restaurante tem o seu. Então, hoje, todo mundo aí tem para 99,9% aí do pessoal, né, tem acesso aí, né, à internet, né, às redes sociais, está conectado. Se antes estávamos, hoje muito mais. E aí vai lá no aplicativo, muito facilmente, e pede lá um alimento. Aí a pergunta que a pessoa tem que fazer é o seguinte: como será que essa preparação está sendo feita se eu não estou olhando? A gente sabe, né, que você lá no restaurante, claro que nada impede, né, que algo errado seja feito, nada impede. Mas existe uma obrigatoriedade, né, dos restaurantes abrirem a cozinha caso o cliente ele queira ir lá ver. Só que agora como é que eu vou abrir a cozinha para ver? Né? Então, uma das tendências, né, que eu tinha até falado numa live falando sobre empreendedorismo nesse tempo de pandemia, é o quê? Um diferencial para esse setor seria o quê? Você colocar no seu Instagram um vídeo mostrando as boas práticas sendo aplicadas no seu estabelecimento. Porque hoje você tem que tipo de concorrência? Toda pela internet, toda pelo Instagram, toda pelos aplicativos da vida. E pelos aplicativos você tem acesso ao quê? Ao alimento ali, fotografado, e você no máximo vai conseguir ver se está bonito ou feio. Se ele atrai ou não atrai, se o preço é bom ou não. Mas você não sabe como é que está o por trás daquilo ali. Será que ele foi preparado dentro das boas práticas de fabricação, de higienização? Será que foram utilizadas matérias-primas higienizadas, de boa qualidade? Você não tem como saber. Então, até eu disse nessa live sobre empreendedorismo, eu disse, olha, um ponto positivo, né, e diferencial aí nesse tempo, é esses estabelecimentos fazerem o quê? Começarem a divulgar e a mostrar as suas cozinhas pelo Instagram. Né? Para que os consumidores comecem a ter o conhecimento de que, mesmo longe dos olhos, ele continua aplicando as boas práticas de maneira satisfatória.
Mas aí nós temos mais um ponto aí, um ponto crítico de controle, né? Que a gente, da área de qualidade, fala bastante. Né? Qual seria o nosso próximo ponto de controle? É o transporte. Lá no restaurante, a cozinha prepara, o garçom leva. Então, ali o intervalo entre a cozinha e a mesa é de minutos. Só que agora eu tenho um intervalo muito maior, porque eu vou ter um motoqueiro ou um biker, né, que vai levar o teu alimento, mas não vai levar diretamente da sua casa. E muitas vezes sua casa não é próximo do estabelecimento. Então, daqui que isso chegue na sua casa, perguntas. Será que ele está bem acondicionado? Será que ele foi bem embalado? Será que ele está na temperatura adequada? Será que as condições que foram preparadas permitem esse delay, esse tempo entre a dispensação no restaurante e a chegada na sua casa? Aí agora você vai ter um próximo ponto crítico, é o quê? O seu contato com o entregador. Só que aí alguns aplicativos fizeram o quê? A opção de não ter o contato com ele, certo? Mas aí a pergunta é, como foi a higienização dessas embalagens? E aí a gente agora, né, como uma colega minha uma vez disse, agora a gente vai ter que estar dando... eu nunca pensei que eu fosse estar dando banho nas embalagens antes de chegar em casa. É isso mesmo. Então chega em casa e fazer o quê? Borrifa com álcool 70, ou com hipoclorito a 0,1% para superfícies, né? Ou com detergente, vai lavando e vai descartando aquelas embalagens, que são várias. É a embalagem, a sacola, né, da loja, é um papel filme, é um papel craft, é um não sei o quê, e vai descartando, e vai descartando, e vai descartando. Tá? Porque nesse período não tem como a gente... até que a gente gostaria de pensar em sustentabilidade, mas é um período que a embalagem ainda passa aquela impressão, e né, para o consumidor, de segurança. Então, quanto mais embalado, mais seguro ele parece estar. Né? Então, você vai adicionando embalagem. A sacola é a embalagem, o papel craft é o enrolado, é o papel filme. E quanto mais difícil for para desembalar, dá mais segurança ao consumidor. E aí, os estabelecimentos, né, capricham bastante nas embalagens. Então, agora você vai dar, entre aspas, o banho nesses... Ô, professor. 5 minutos. Certo. E aí você vai dar o banho, então, né, nessas embalagens, né, vai colocá-las para dentro de casa e agora você vai consumi-las. Se você está vindo do supermercado, você vai fazer o quê? Dar um banho lá na sua embalagem, na sua sacola plástica, que nós ainda temos esse hábito de usar sacolas plásticas, né, que eu espero que com esse tempo aí isso seja abolido, né, até por conta da sustentabilidade também. Vai colocar seus hortifrutis ali numa solução a 2,5% por 15 a 20 minutos, enxaguá-los e colocar na sua geladeira. Então, resolvi aí o problema do delivery e do dark kitchens, né? Que são aquelas cozinhas que só não há um ponto físico, né? Você cozinha e há o serviço delivery, não há um ponto físico naquele estabelecimento. No takeaway é a mesma coisa. Você vai lá, pega, e aí o cuidado que o motoqueiro deveria ter é o cuidado que você vai ter. Manter a distância, ter o cuidado, né, com os EPIs, né, lavar bem as mãos, né, fazer toda essa higienização quando chegar em casa. Mas o Brasil, ele é um dos países, né, que mais possui self-service. Né? Se a gente for para fora, muitos países nem self-service têm. E para quem é responsável técnico por nutricionista, principalmente, né, por restaurante, sabe, né, o sacrifício que é o self-service. Por quê? Porque além de você tem que manter a temperatura adequada de acordo com a legislação para evitar a contaminação, você tem que ainda contar com o quê? Com a boa vontade do consumidor. Aí o que faz? Aí o dono do restaurante coloca aqueles anteparos para saliva. Aí a pessoa inadvertidamente coloca a cabeça por baixo. E aí fala. E aí já lança salivas ali em cima do alimento. Aí o cabelo, principalmente quem tem cabelo comprido, já cai ali em cima. Aí já mistura uma colher de uma preparação com a outra, uma proteína com a outra, enfim. No final, você tem o quê? Uma contaminação causada pelo próprio, muitas vezes, pelo próprio manipulador. Tem aí a questão, né, dos restaurantes japoneses que trabalham com produtos crus. Né? É um outro ponto crítico também. Então, eu acho que para esse novo, na área de alimentos, segurança dos alimentos, né, e inclusive isso é uma recomendação da norma técnica 48/2020 da Anvisa, rever essa questão do sistema de buffets e de self-service. Por quê? Porque o restaurante, o estabelecimento, ele até tem condições, até ele pode, né, manter as condições adequadas de higienização e de segurança. Mas você tem um ponto crítico ali muito sério, que é o quê? A aglomeração em períodos
né, principalmente a hora do almoço, que se aglomera ali próximo, né, dos rixões e dos locais onde os alimentos estão sendo distribuídos, e, às vezes, os maus hábitos do consumidor que acabam contaminando o alimento. Então, rever essa questão, acho que uma nova tendência seria a gente, né, talvez mudar essa filosofia, né, do buffet, do self-service, ou aboli-la, pelo menos nesse período, né, logo em seguida, né, a esse período de quarentena, né, e voltar aí para os à la carte da vida, apesar de serem demorados, né, muitas pessoas que estão ali correndo na hora do almoço não ser legal, mas esse logo em seguida, né, e essa filosofia e esse costume que a gente tem hoje, né, no self-service, ela não pode continuar, né, nesse período aí de contaminação que a gente está falando. Então, eu acho que são tempos de aprendizado, né? A gente sabe que, apesar de a gente ter várias normas regulamentadoras da Anvisa, Ministério da Saúde, né, que obrigam a higienização dos alimentos, lavagem das mãos, mas às vezes a gente negligencia na lavagem das mãos antes, né, de se alimentar, depois de se alimentar, nós enquanto consumidores, os colaboradores, né, que manipulam alimentos. Então, assim, eu acho que esse Covid, essa pandemia, ela traz para a área de alimentos uma necessidade fulcral de uma mudança rápida, né, e urgente de paradigmas e de hábitos, tanto por parte do manipulador e do restaurante, se não vai perder consumidores, que vão estar muito mais atentos e muito mais alertas agora às exigências e ao cuidado com os alimentos, e também ao consumidor para evitar o contágio de outras pessoas, né, e o contágio do seu próprio alimento e de seus familiares. Né? E isso num pouquíssimo intervalo de tempo. Se a gente for pensar, na maioria das leis, ela dá o quê? 1 ano aí para você se adaptar. Nós temos que nos adaptar a isso tudo, né, mudança completa, radical, em 3, 4, 5, 6 meses no máximo. Né? Porque urge, o tempo urge. Então, eu acho que é isso, né? Essa tendência aí, ao meu ver, é isso. Né? Claro que eu acho que outros pontos podem ser debatidos e outros pontos de vista também, né? São ideias ventiladas, uma vez que a gente não está passando aí por esse processo de pós ainda. Então, talvez nada disso que a gente está discutindo hoje aqui ocorra, mas eu acho que, do meu ponto de vista, né, com o olhar do controle de qualidade, sejam esses pontos principais aí nesse período de pandemia na área de alimentos. Tá, professor Samuel? Espero não ter extrapolado o tempo. Não, um minutinho, professor. Está bom demais. Professor, agora vamos passar aqui para a professora Roberta Morgana, né, para as suas considerações, e depois aí a gente vê uma das questões, professor, que a gente não falou aí, do rodízio, né? O brasileiro tem bastante rodízio. Isso. Isso. Tem só o self-service, não. O rodízio é outro ponto aí também. É verdade. Professora Morgana. Então, boa noite a todos que estão na sala e agradecer a presença de todos. Agradecer a doutor George, a doutor Eurico, a presença de Samuel e a Fábio, que é um grande parceiro e a gente discute bastante, a gente às vezes até arenga por algumas questões. Uma das coisas que me chamou a atenção na fala de Fábio, eu vou trazer uns pontos do que ele falou e vou linkar com a questão da nutrição propriamente dita, a ciência da nutrição, tá? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, assim como o Fábio falou, foi muita mudança muito rápida. Eu acho que vai trazer para a população o desenvolvimento de uma consciência ligada à segurança alimentar. Eu acho que o primeiro ponto é esse fator. Hoje está todo mundo assim, ainda eu acho que em processo de assustado, tentando entender ainda muita coisa, e aí isso me preocupa porque é como se estivesse ainda em estado de letargia. Isso me preocupa no sentido de que eu não estou vendo ainda uma movimentação muito grande da população se inteirar nisso, mas eu acho que já vai começar a abrir portas com relação a essa consciência de segurança alimentar. E aí, quando a gente pensa em segurança alimentar, a gente precisa também abrir essa ideia de que não é se preocupar só com o que você está comendo naquela hora, mas de onde esse alimento está vindo, porque a discussão da gente está muito mais profunda. A discussão da gente é qual é a cadeia alimentar que esse alimento foi produzido, por onde ele passou, questão de transporte, de armazenamento, de higienização, que ainda vai chegar na sua mão através dos mercados livres, das feiras, do próprio supermercado em si,
para ir aí sim, porque a gente tem uma ideia hoje de se preocupar quando o alimento chegou na minha mão para entrar na minha casa. Sim, mas de onde esse alimento veio? Então, essa questão de segurança alimentar é um pouco mais profunda, tá? A atenção voltada principalmente para o alimento especificamente, tá, gente? E aí, quando a gente fala da nutrição, a gente fala de uma ciência muito mais ampla, porque ela abrange não só a minha especialização, as minhas expertises, que é a nutrição clínica, que é o me preocupar com você, como paciente, se a sua demanda nutricional está sendo saciada em termos de qualidade, de quantidade, de harmonia, mas também pensar nessa cadeia do que o Fábio falou, que é essa produção, essa colheita, esse transporte, esse armazenamento, essa higienização, até chegar em você. Então, a ciência da nutrição é muito mais ampla do que isso, tá? Focar nas escolhas, gente. Hoje é primordial focar nas escolhas. E aí eu vou tocar, talvez, no que o Fábio falou, mas talvez de um olhar não tão positivo. Quando o Fábio falou das questões das facilidades do delivery, o que é que me preocupa nesse ponto? Talvez seja ainda uma qualidade de um fast food com várias questões a serem discutidas em termos de industrialização. O que é isso? Um grande exemplo disso mundial é a população americana, que vive de fast food. Porque a gente sabe que, geralmente, os alimentos mais atrativos que se vendem em fast food, independente se são em rodízios, se são em restaurantes, se são via internet, eles são extremamente açucarados, ricos em gordura saturada, ricos em sódio, baixíssimo consumo de frutos e vegetais. Ou seja, a cadeia alimentar que a gente precisa para trazer imunidade nesse exato momento também não está sendo contemplada na cadeia de produção e na cadeia de venda. Então, a gente também está dentro da nutrição envolvida com paradigma. E, ao mesmo tempo, né, antes da gente começar essa discussão ao vivo para vocês, a gente estava até comentando, e foi acesso o professor Samuel que levantou a bola, de hoje a gente está preocupado com o consumo alimentar de alimentos crus e integrais, disponíveis no mercado através de restaurantes ou de qualquer outro caminho, por conta do risco da contaminação. Ou seja, a gente está também envolvido no movimento de mudança radical dentro da nutrição. Aquilo que a gente incentiva como saudável, hoje também pode ser um fator de risco para você. E não quer dizer que a gente está dizendo a você que não coma, tá? Só que o olhar sobre esse alimento vai ter que ser ampliado e com cuidado maior, tá? O foco hoje voltado para a saúde, eu não sei se bom ou ruim, né? Inclusive, a gente discutiu um dia desse numa live. Hoje, quem está falando para o público são os profissionais de saúde. Até um tempo atrás, a gente tinha debates com profissionais, pessoas não da saúde, que se achavam competentes para falar sobre cada categoria. Então, tinha pessoas que não eram educadores, mas passando treino, pessoas não nutricionistas falando sobre dieta, e hoje o profissional de saúde está sendo valorizado, infelizmente, pena que é por conta de uma pandemia. E aí o olhar todo hoje, inclusive é uma das diretrizes com relação ao Covid, é o fortalecimento da saúde. Por quê? Quando eu fortaleço, eu fecho uma porta dessa contaminação para o Covid. Mas não é só Covid. A gente tem que lembrar que essa pandemia, ela existe por trás de uma série de doenças envolvidas. Hoje mesmo uma aluna ligou para mim e disse: professora, eu sou do último trabalho com relação ao Zika, que o Zika parece que teve uma mudança no subtipo do vírus, ele está vindo completamente diferente. Ou seja, eu não tenho só Covid hoje me preocupando, eu tenho uma Zika, eu tenho uma dengue, eu tenho um HIV, que hoje já tem trabalhos mostrando que paciente com HIV associado com Covid tem respostas imunológicas mais graves ou tem respostas imunológicas diferenciadas. Então, tem muita coisa por trás da pandemia que as pessoas estão focadas na pandemia, mas esquecem que tem uma série de pacientes, de pessoas por trás, biologicamente vulneráveis e doentes com suas patologias individuais. Então, a gente tem uma preocupação muito mais ampla com relação a isso. E a nutrição foi colocada como um do tripé, hoje, essencial para a manutenção e para o fortalecimento de uma saúde. E aí, onde é que fica a discussão da gente com relação à clínica, né? Essa nutrição voltada para esse indivíduo em termos de saúde? É que se você não está bem hoje, você tem como estabelecer, por um período curto, a recuperação dessa saúde. Lógico que isso é muito individual, mas pelo menos pensar no foco hoje de saúde para que você garanta pelo menos o risco menor desse Covid.
E aí, como a gente discutiu anteriormente, a gente vai ver várias cepas de Covid ao longo daqui para frente, a gente convivendo com ele, com uma doença que vai ter controle. Mas talvez não tenha cura por ser uma doença viral, tá? Então, pensar também nessa questão da alimentação. E ela entra como suporte. Associado com a atividade física, que a gente vai ter várias mudanças radicais com relação à prática do exercício físico hoje em dia e a qualidade de sono. E aí, o que é que tem me preocupado hoje em dia? A gente está focado no meio de uma pandemia, focado nessa saúde imunológica, a gente tem uma resposta inflamatória muito grande, mas, em compensação, tem muita gente que pode não ter sintomatologia, mas está doente, que pode ser transmissor dessa doença. Assim como também tem muita gente que precisa ter estabelecimento de critérios de regularidade ou de equilíbrio metabólico, como diabético, hipertenso, paciente renal, paciente nefropata, paciente imunodeprimido. A gente não está falando só paciente de HIV, a gente está falando de paciente que está em tratamento de câncer, que está em tratamento de suas doenças autoimunes. Então, são pessoas que têm uma fragilidade imunológica e que o controle de qualidade na vida delas é essencial hoje em dia. E para você que vive estressado emocionalmente, e aí a gente vai ter um outro problema pós-pandemia, que são os distúrbios emocionais causados pelo confinamento. A gente ainda não está vendo isso, a gente está começando a ter sinais em consultórios e falas de clientes, de pacientes, de que tem acordado ansioso, que está alterando o seu ciclo de sono, que está alterando o seu ciclo de apetite, e aí não tem a ver com Covid, que tem hora que ele está extremamente voraz por comida, porque está ligado à ansiedade, e daqui de repente ele diz que não tem mais inapetência, ele para de se alimentar, porque ele não tem mais vontade de comer, fora os transtornos psicoemocionais que vão vir. Transtorno de ansiedade, transtorno de compulsão alimentar, quadros de depressão. A gente tem tido muito paciente entrando em surto, tá? E aí o pessoal da psicologia tá aí para dar seu depoimento. Eu tenho amigos meus que são psicólogos que estão atendendo até 1h da manhã. E assim, paciente de hora em hora, ligando para ele, pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, porque não está conseguindo lidar com tanta mudança e ao mesmo tempo com esse isolamento. Então, eu me preocupo com essa questão, não só imunológica, mas a questão psicoemocional que está ligado a isso. E a gente tira para a gente que está trabalhando, que está se movimentando o tempo todo, tem hora que a gente diz assim, pelo amor de Deus, para o mundo que eu quero descer. Imagine para essas pessoas que não têm esse nível de entendimento com um profissional de saúde, quanto elas estão lidando, né? Então, tem essa questão também. Quando o Fábio falou da rotina de horários, eu vou até tocar num ponto, que a gente também tem que repensar que todas essas rotinas de horários com relação ao que a gente entende por café, horário de café da manhã, horário de almoço, hora de jantar, vai ter que ser quebrado. Por quê? Porque as pessoas não vão poder mais se aglomerar, né? Então, em termos de trabalho, vai ter que ter horários específicos para que cada uma tenha a sua rotina de horário de refeição e que não se encontre com o outro, se você tiver um espaço restrito. E aí a nutrição vai entrar como esse suporte em ajudar você a criar uma nova rotina de horário que não se prejudique em termos de saúde e que, ao mesmo tempo, você se alimente bem, com a segurança, tá? Para que você tenha esse sistema imunológico fortalecido. Mas não pensando só no Covid, mas pensando para a sua qualidade de vida, literalmente, tá? E aí a gente vai tocar num ponto essencial. A gente vai ter que entrar nas discussões em termos de sindicato com os patrões, para ter essa flexibilização, não só de vários horários de refeição, mas também do tempo de refeição ser aumentado. Quando o Fábio falou que talvez a gente tenha que voltar para o à la carte, eu acredito nisso, porque você vai ter talvez uma segurança maior do que um self-service, mas ainda tem muita coisa ainda para ser discutida e muito ponto ainda em aberto. Mas, por exemplo, 1 hora de refeição em termos de horários trabalhistas não dá, a gente sabe disso. Tá? Que 1 hora não é suficiente para a pessoa sair do seu ambiente de trabalho, de esperar, de fazer o pedido, de esperar que seja produzido para chegar na sua mesa. Então, até isso vai ter que ser revisto também em termos de contrato trabalhista. E essa flexibilização de horário não vai ser possível hoje ter um único horário de intervalo de refeição para a empresa toda. Todo mundo tem que fazer uma refeição das 12 às 13 ou das 13 às 14. Vai ter que almoçar às 11, outras 10. Isso vai mudar muito.
E em termos de saúde, isso vai impactar. Porque, veja, se eu não tenho uma rotina alimentar, e principalmente um equilíbrio na minha alimentação, de saber o que é saudável para mim, qual é o risco? Que essa rotina se torne mais bagunçada. Então, eu não como aqui, daqui a 2 ou 3 horas eu como. Só que daqui a 2 ou 3 horas, talvez você não tenha horário de refeição disponível para você. E aí, você vai ficar o quê? Passar 6, 7 horas em jejum para só fazer uma refeição quando chegar em casa, tarde da noite. Então, isso precisa ser revisto. E as pessoas entenderem que quando a gente fala de uma alimentação, é entender que é toda a sua 24 horas de refeição que vai trazer a sua imunidade. Não é um alimento específico, não é uma receita de bolo. Porque minha refeição do almoço é essencial, mas eu baguncei o café e o jantar. Não, é a tua rotina do dia a dia, das refeições, do equilíbrio, dos grupos alimentares estarem presentes. Lógico que cada pessoa tem uma individualidade, cada pessoa tem que ser analisada, e aí tem questões particulares da própria clínica da pessoa, que aí o nutricionista pode fazer isso, mas em termos geral, é entender que tudo que você faz nas suas 24 horas de vida, acordado, ela interfere diretamente na tua saúde. Se interfere na tua saúde, ela pode propiciar ou prevenir doenças crônicas, como inclusive doenças agudas. E o COVID, ele tem uma particularidade que as pessoas não estão atentas. Ele é uma doença de efeito agudo. Para quem entra numa situação grave, é realmente grave, porque ele causa um processo inflamatório extremamente diferenciado. A gente não sabe em quanto tempo você se recupera do COVID, só que tem um detalhe técnico que a gente está começando a observar agora. Efeitos e sequelas, talvez de âmbito definitivo, do COVID no seu sistema. E a gente está vendo isso muito claro em pacientes pneumopatas. E aí, a pneumopatia, que é uma doença do tecido, do tecido pulmonar, tem pacientes saindo do COVID com lesão de tecido. E a gente não sabe se esse paciente vai ficar ou com a cicatriz ou com déficit respiratório. Ou seja, a gente tem uma doença aguda que pode se tornar crônica. E a gente também está vendo isso em que reflexo? Pacientes que saíram do COVID, ou que, independente se foi grave ou não, até uma doença leve, a parte mais leve do COVID, e eles estão relatando para a gente que quando estão voltando para o exercício físico, o desempenho deles não é o mesmo. E a gente também não sabe, em termos científicos, se isso ainda é uma resposta inflamatória desse pulmão que ainda está em fase de recuperação, ou pode ser algum déficit pulmonar causado pelo COVID. Então, tem muita pergunta em aberto. E a nutrição está entrando de frente com essas discussões. Só que qual é o problema da gente? A gente está entendendo uma doença no meio do seu auge máximo de agudização, sem conhecer muito o mecanismo desse vírus, de como é que ele age, porque ele está se apresentando com várias sintomatologias. E aí os trabalhos de nutrição estão apenas sinalizando para a gente quem são os grupos de risco. E o que é que esses grupos de risco estão apresentando como deficiência nutricional? Então, por exemplo, a gente já sabe que existe uma relação da vitamina D com COVID, da B3 com COVID, da vitamina C com COVID, do zinco com COVID, da vitamina A com COVID. Mas a gente também já sabe, por exemplo, que o COVID tem uma relação direta com o intestino, porque já foi expresso em alguns exames, em alguns grupos de pacientes de COVID, a eliminação de COVID pelas fezes. 5 minutos, doutora. Já passei? Não, falta. Tá. Então, assim, a gente também agora entender que tipos de sistema dentro do teu organismo tem relação com o COVID, que não é só o sistema pulmonar. Existem outras correlações. E a outra coisa, a gente precisa entender também, que inclusive é um fato de discussão que o Fábio pode até esclarecer melhor do que eu, que na verdade o COVID é uma doença hematológica com reflexo pulmonar. É porque o pulmão é o que chia primeiro, tá? Só que ele chia primeiro porque ele agrava mais rápido. Mas esse paciente tem uma série de comprometimentos de outros sistemas associados que talvez a gente nem saiba. E aí a importância hoje de você ter uma alimentação mais equilibrada, e aí quando eu falo de alimentação equilibrada, gente, eu tenho que ter todos os grupos alimentares. As leguminosas, que são os grupos dos feijões, os grãos e cereais, de preferência integrais, o mais natural possível, as hortaliças. Mas a discussão das hortaliças está muito mais ampla, porque a gente pode ter um consumo de hortaliças naturais em casa, ou seja,
a tua salada crua, mas na rua talvez tenha que ser salada cozida, talvez tenha que ser legumes processados para você consumir. Aí vamos para os derivados da proteína, que são exatamente a tua fonte de aminoácido para recuperação imunológica. Aí tem vários tipos, desde suplemento, a própria carne, leite de ovos, de queijos, de leite. E aí tem particularidades individuais, tem pessoa que tem alergia ou tem intolerância, isso tem que ser visto. E a parte também da hidratação, eu não vejo ninguém estar preocupado com hidratação, tá? Hidratação é essencial hoje para recuperação, para troca gasosa, para troca de fluidos nessa composição corporal. E esses pacientes não estão sendo orientados, de uma forma geral, a se hidratarem. Porque só para você ver, existe um trabalho que saiu recentemente que até detectou COVID na saliva concentrada de pessoas que não tomavam água. Então, se você tem uma boa ingesta hídrica, você tem a possibilidade de diluir a concentração desse vírus exatamente na cavidade oral. E já se tem a descoberta de que o COVID tem uma afinidade pela cavidade nasal superior, que é onde ele mais se prolifera e se desenvolve. Então, hidratação é essencial. E lembrar que os grupos de risco também têm uma baixa ingesta alimentar. Criança não é muito de beber água, idoso não é muito de beber água. Então, isso também tem que ser pensado, tá? Samuel vai me dizendo aí, porque eu já vou falando, tá? Então, isso é importante. Hidratação é importante. Essa questão também do exercício físico ter que ser repensado. A gente já viu que pacientes com perda de massa muscular, ele está mais propenso a doenças infecto-contagiosas, porque quando você perde massa muscular, você não está perdendo só tecido muscular, você está perdendo um todo, inclusive células imunológicas estão envolvidas, tá? E a qualidade de sono, que o psicoemocional está tão afetado hoje, que tem pessoas trocando o dia pela noite, dormindo 3, 4 horas da manhã, e aí quanto menos se dorme, menos se recupera esse corpo, tá? Então, dá prioridade a isso, porque esses 3 juntos, alimentação, sono e exercício físico, hoje vai ser crucial para determinar uma saúde ou uma doença, não só com relação ao Covid, mas tudo que pode estar por trás do Covid que a gente não está enxergando. Eu acho que eu não extrapolei. Não extrapolou não, mas assim, Morgana, eu acho que foi muito interessante também a sua participação, e aí o professor Eurico já vai dizer as perguntas, mas eu gostaria de fazer um comentário que a gente fez, você disse a preocupação psicológica, né, das pessoas. Isso. E a gente, enquanto Conselho Regional de Nutricionistas, a gente fez propiciou aos próprios nutricionistas psicólogos. A gente disponibilizou 17 psicólogos para fazer atendimento dentro da nossa regional. E tivemos 280 atendimentos. E a maioria desses atendimentos era ansiedade. Então, dentro dos profissionais de saúde, que a pressão também é muito forte, né? E aí os nutricionistas, a gente viu essa necessidade clara, né, em relação a isso, a questão da necessidade, né, da ansiedade e questão psicológica mesmo, né, da saúde mental do profissional. Outro ponto que você levantou que eu achei interessante também, a gente fez uma visita, está fazendo visitas dentro da nossa regional, do Alagoas ao Maranhão, a gente visitou mais de 80 hospitais. Desses hospitais, a gente viu a falta, assim, muitas vezes, de um protocolo. E aí, nesses protocolos de atendimento, qual é o protocolo que vai ser utilizado para um paciente COVID? E aí a gente estava vendo que muitos hospitais não tinham. A gente teve um hospital lá eu estou vendo que tem até pessoas aqui do Caruaru, teve um hospital lá que a gente visitou lá em Caruaru que foi referência, né, para a gente em um protocolo proposto por nós por conta da questão com pacientes com pacientes COVID, né? A gente encaminhou esse protocolo para o nutricionista se basear. E aí vi que não se tinha um protocolo definido. Então, cada um, como é um fato novo, né? Um fato novo, então a gente via que não tem um protocolo entre os hospitais definidos, nem na parte clínica, né? Hoje agora está mais avançado, né? Mas não se tinha nesse início, né? E também na parte de recebimento, na parte de produção, na parte de funcionário. Você falou aí a questão da carga horária, o horário, né?
da alimentação, a gente viu que já tem alguns hospitais que estavam se adaptando, né, essas questões. Tem locais, protocolos, dentro da nossa regional, uma experiência interessante, que o professor falou, a distância de 1 metro, mas tem protocolos hoje nos estados que sugerem 2 metros, né, de distância. Então, dentro dos 7 estados, a gente tem de 1 a 2 metros. Então, assim, são questões muito novas, né, mas, assim, que precisa ter um olhar diferenciado, porque hoje a gente vê que tudo agora é uma fonte de contaminação. Então, na verdade, como o professor disse, é uma superfície, né? E essa superfície pode estar levando para a sua casa ou tá trazendo da sua casa para os hospitais, né? Que, no caso, é o nosso grande foco, né? Mas aí, vamos lá, professor Eurico. Senão a gente vai falar 20 também. Riquíssima esse momento, riquíssimo esse momento que nós estamos vivendo aqui, a participação tanto de Fábio, como também de Morgana, do próprio Samuel. E eu elenquei aqui 4 questões que foram colocadas com muita propriedade e queria pedir tanto a Roberta Morgana, como também o Fábio Portela, que eles dessem como no modelo de dicas, praticamente de dicas, porque vocês falaram muito profundamente, eu fiquei muito atento. E aqui, para Morgana, num poder de síntese, porque você explicitou e aprofundou bem esse tema, mas para quem de repente chegou quase agora ou entrou no meio do caminho, 2 perguntas que foram respondidas por você. Uma é: como as escolhas alimentares irão auxiliar na saúde e na imunidade nesses tempos de pandemia? Você falou bem isso, eu queria que você desse uma resumida. Isso. E uma outra seria: quais os cuidados devemos ter com relação aos alimentos para ter segurança alimentar? Primeiro você. Tá, eu vou pela primeira pergunta, tá? Eu acho que as escolhas hoje vão ser cruciais, porque a gente vinha discutindo já faz um tempo com relação a uma série de pandemias antes do Covid, por exemplo, a obesidade. Se discutia tanto o grau de obesidade, hoje a gente tem uma população imensa de obesos, e que há anos, há mais de 10 anos de pesquisa, não mostra retrocesso nos números. Quando a gente vai ver isso com a lupa, a gente vê que o que está basicamente interferindo nisso são as escolhas alimentares. As pessoas não estão sabendo se alimentar. Que escolhas eu posso ter que, em vez de eu trazer doença, eu traga saúde? Então, por exemplo, quando a gente discutia a parte dos deliveries, o que é que me preocupa na questão dos deliveries? É porque, geralmente, os alimentos ligados a deliveries são alimentos com alto teor de sal, açúcar, gordura. E esses alimentos são exatamente os que estão associados com fatores de risco para desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade e até doenças de alergia alimentar, doenças de autoimune e doenças de esclerose, de doenças neurodegenerativas. Então, para você ver que a tua escolha hoje determina a tua saúde, mas a tua escolha hoje, principalmente, determina talvez o teu não envolvimento com o Covid, que aí é mais urgente. Porque, veja, uma doença crônica, ela demora 10 anos para desenvolver no teu corpo, mas um Covid demora 15 dias para te deixar na UTI. Então, o que a gente hoje recomenda como alimentação saudável? Lógico que cada pessoa precisa ter uma análise, uma avaliação, e aí Samuel está aqui para confirmar para mim. A gente está atendendo online, e olha que eu tenho um colega que está atendendo sábado, domingo, feriado, final de semana, de manhã, tarde e noite, ou seja, porque existe demanda para a gente atender. E as pessoas podem contar com a gente para isso. Então, o que a gente hoje determina como alimentação mais ou menos equilibrada? Pelo menos 2 fontes de proteína, que aí tem pessoas que são vegetarianas e outras não, mas pelo menos uma fonte de proteína, 2 fontes de proteína animal. Aí pode ser ou algum tipo de carne animal que não seja silvestre, por favor. Então, deixa as carnes que a gente já conhece. Então, peixe, frango e a própria carne de boi em si. Os derivados de leite, o leite propriamente dito e os ovos. Isso são as proteínas animais. Da parte vegetal, a gente tem hoje alguns grãos que tem um teor de proteína vegetal interessante, leguminosas, a parte das oleaginosas, que são as castanhas oleosas. Então, a gente tem castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas. Só que tudo isso, existe uma quantidade determinada, que é individual, para dizer a você que chega, vamos dizer assim, que
que acaba te trazendo cobrindo a sua necessidade, pronto, que cobre sua necessidade. Mas se você tem uma fonte de proteína animal e vegetal, a gente já tem um grupo alimentar fechado. A parte de grãos e cereais, então, a que a gente tem aqui no Nordeste, minha gente, uma variabilidade, que se você for para o Sudeste, eu não digo a você que você passa fome, mas tem uma diferença gritante. Então, a gente tem raiz, a gente tem tubérculo, inhame, macaxeira, batata doce, tapioca, o próprio milho, que tem vários derivados, a gente está na época de São João. A gente tem as hortaliças, a gente tem as frutas e a gente tem a hidratação, que geralmente as pessoas não falam. Esses grupos alimentares, quando todos eles estão presentes na sua alimentação, é indício que você já está se alimentando direito. Ou pelo menos muito mais equilibrado do que você comprar, por exemplo, uma alimentação pronta de micro-ondas, que ali sim é todo um processamento industrializado, que além do que a gente falou de sal, gordura e açúcar, a gente ainda tem os aditivos e os corantes, que hoje está, assim, uma das bases de uma série de doenças autoimunes, está linkado com esse excesso de alimentação processada e ultraprocessada. Então, eu me preocupo com essa questão de escolhas. Então, talvez rever o que você está se alimentando, ver se no dia a dia tem pelo menos o consumo de 3 fontes de vegetais, uma salada, que aí, no caso, você tem como processar ela sendo cozida ou de forno, ou até ela cozida como um acompanhamento de uma carne com legumes, um feijão que leve legumes. Então, tudo isso, um cozido um pouco mais magro. Então, tudo isso ser uma fonte de vegetais em você. E também consumir pelo menos umas 3 fontes de frutas. Que aí sim a gente já tem uma garantia. Vê se, por exemplo, você costuma muito mais consumir alimentos naturais ou que você tenha menos processamento possível. Então, por exemplo, um arroz. Que tipo de arroz eu estou comprando? É um arroz que já é um risoto para eu cozinhar e já ficar pronto? Ou é aquele arroz que eu ainda vou preparar para virar um risoto? Então, vê essas fontes de onde você está extraindo. Eu estou tomando mais suco natural, eu estou comendo mais a fruta, eu estou tomando suco de polpa, eu estou indo para o refrigerante, né? E uma coisa que me preocupou nessa pandemia, eu não sei se vocês tiveram esse levantamento, mas houve um aumento de 800% na venda de bebidas alcoólicas. Minha gente, 800%. Ou seja, o que é que o pessoal fez na pandemia? Bebeu. As lives, Morgana. O pessoal precisa tomar uma cerveja assistindo as lives. Pois é, então assim, tanto é que até por favor, Fábio, me corrija, está proibido a venda de bebida alcoólica, né? Não sei em que pé está, mas pelo menos a última informação que eu soube é que reduziram drasticamente a venda de bebida alcoólica, porque a população estava bebendo em excesso, inclusive fazendo festas em casa, no particular, e uma coisa que ninguém percebeu, e que eu não sei por qual motivo não saiu na mídia, mas em bastidores, a gente começou a levantar informações do aumento da violência doméstica associado com o alcoolismo. E aí, quem está de frente nessa, vamos dizer assim, nessa agressão? Mulheres, crianças e idosos. Ou seja, uma coisa tão simples que parece que passou despercebido, mas estava aumentando na outra ponta o grau de violência dessas pessoas em casa. E olha que eu digo que eu presenciei situações, inclusive próximas a mim, olha que eu moro num bairro de classe média, de violência por consumo de álcool, né? E aí eu fico preocupada com a população que é mais simples, que é mais carente, que está muito mais exposto do que a gente em termos de consciência, né? De, às vezes, comprar uma bebida, achar que não está fazendo nada, daqui a pouco se altera, e aí a coisa é um pouco mais grave. Então, em termos de escolha alimentar, olha para o teu prato, vê o que é que realmente está composto. É muito mais do que você compra em fast food. É aquilo que está pronto numa embalagenzinha que eu coloco no micro-ondas e esquento 10 segundos e consumo. Porque talvez isso seja um fator determinante para você pegar o Covid amanhã e daqui a 15 dias estar na UTI, sem ser muito radical. Mas hoje a gente não tem como determinar quem vai pegar Covid, que na verdade eu acho que todo mundo vai pegar. Mas aí não tem como dizer que você vai ser um nível mais leve, mais moderado ou mais grave. Porque todo mundo hoje pode agravar e ir para a UTI, né? Em termos dessa pergunta, seria isso. Ainda com Roberta, você falou em segurança alimentar, em também escolhas alimentares. Num bate-bola muito rápido, para a gente já passar para Fábio, tem algumas perguntas para Fábio. Existe muita ciência
no preparo, no cuidado e na entrega de alimentos em hospitais para os pacientes. Existe muita ciência nisso, tá? Diferente dos consumidores em casa que utilizam o seu jeito, tá? Vai mudar muito, essa pandemia vai afetar muito, vai haver uma mudança grande, pequena, expressiva nos preparos dos alimentos nos hospitais? Eu vou responder uma parte, mas eu acho que quem vai talvez trazer um foco mais objetivo vai ser Fábio. Eu acho que sim, por uma série de fatores que eu acho que agora vai ser identificado. Por exemplo, quando Samuel falou que fez várias visitas hospitalares e perceberam que não existia protocolo, eu digo tranquilamente. Recentemente, eu trabalho com envelhecimento e eu trabalho com paciente disfágico, ou seja, aquele idoso que não consegue engolir. E aí eu fiz um levantamento dentro de vários manuais dietéticos de pelo menos 30 hospitais principais do Brasil. Eu digo a você com muita tranquilidade, nenhum tem um manual que bata com o outro. Não existe uma padronização em termos dietéticos nos hospitais, o que aí deixa muito aberto tipos de dietas e tipos de alimentos ligados a essas categorias. E eu acho que agora é o momento de a gente se levantar como categoria, reunir braços assim, ó, vamos fazer agora um estudo sobre isso, o que é que a gente pode melhorar em termos de qualidade alimentar, trazendo com essas novas pesquisas em termos de ciência imunológica para dentro dos hospitais, porque hoje é o que vai determinar. A gente tem aquele padrão de um cardápio normal, um cardápio brando, um cardápio pastoso, um cardápio semilíquido. Hoje, isso não é mais o determinante, não é mais o importante. Vai ser agora que alimento eu estou dentro do meu hospital e eu vou oferecer para aquele paciente que imunologicamente está baixo, que vai ajudar na sua recuperação. Porque a consistência, hoje, eu diria a você que não vai ser o determinante do cardápio. Vai ser literalmente a segurança do preparo, mas principalmente o que eu tenho de alimento disponível na minha produção para poder produzir um cardápio de melhor qualidade. E aí, talvez, vai ter uma ciência dentro da nutrição, que aí eu vou colocar como uma ciência essencial, que é o que a gente chama de técnica dietética. Para quem não conhece, técnica dietética é o que a nutrição estuda em termos de procedimento, de várias formas de preparo dos alimentos, que melhor preserva o alimento. Então, a gente hoje tem preservações de alimentos tanto a frio como a quente. E isso vai ser crucial para manter não só a qualidade, mas, inclusive, para melhorar a qualidade nutricional desse alimento. E aí é onde a gente vai entrar numa discussão que eu acho que é importante, a gente levantar a bandeira do aproveitamento dos alimentos. A gente tem hoje o Brasil, como eu acho que está entre os 10 maiores países de perdas de alimentos na cadeia produtiva. A gente chega a perder hoje 3 toneladas por dia de alimento que podia ser reaproveitado. Então, inclusive, essa questão de segurança alimentar vai ter que ser repensado na forma de aproveitamento dos alimentos, nem em restaurantes e hospitais. Porque, veja, se a gente vai ter que agora criar uma cadeia de segurança para a entrada desses alimentos, então, quanto menos a gente perder, melhor. E essas perdas, quanto mais a gente puder aproveitar isso no alimento, enriquecer essa alimentação hospitalar, a gente vai ter uma resposta imunológica dentro dos hospitais, ao meu ver, com um diferencial que talvez antes a gente não imaginasse, porque a gente contava que o paciente fosse sair da gente do hospital e fosse para casa se alimentar com ou sem orientação. Agora não, é crucial que ele se alimente bem antes de ir para o hospital, se alimente durante o hospital e continue se alimentando bem fora do hospital. Porque, infelizmente, na minha opinião, essa pandemia não vai ter fim, porque foi o que a gente conversou mais cedo, é um vírus mutante, a gente vai lidar com cepas pelo resto da vida, como a gente vai lidar com vacina pelo resto da vida. Só que o Covid, você não vai estar imune hoje. Você pode estar propenso ao adoecimento dele daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, daqui a 1 ano, porque vai depender do que você se alimenta hoje para reforçar a tua imunidade. Eu acho que eu respondi um pouquinho. Respondeu. Doutor Jorge quer fazer uma pergunta, não é isso, doutor Jorge? Não é bem uma pergunta, porque os esclarecimentos já estão com a redundância muito claros, mas queria só fazer duas informações, pegando o gancho aí que a Roberta está falando, é que foi aprovada a medida provisória do presidente da Presidência da República, tem lógico de
vigora durante 90 dias e podendo ser transformado em lei, sobre o reaproveitamento dos alimentos em restaurantes e outras empresas que fornecem alimento. Lógico que isso vai requerer muito mais trabalho das nutricionistas, dos biólogos, das pessoas que controlam a qualidade desse reaproveitamento, que eu também que acho um desperdício muito grande, principalmente esse desperdício dos centros de distribuições, como a Ceasa, que se desperdiça com uma grande quantidade. E outra novidade não, que 20 anos que estávamos esperando pelos marcos regulatórios do saneamento. Também isso foi aprovado já no Senado, vai ser encaminhado à Câmara, já com sinalização de que nós vamos ter a nova lei do saneamento. A informação da justificativa da aprovação dessa lei é que hoje nós sabemos que 35 milhões de brasileiros não têm esgoto e quase que 90 milhões a 150 milhões, dependendo da estimativa que se faz, não têm acesso à água potável. É muito difícil você falar em segurança alimentar, segurança de higienização, sem você ter um saneamento. Mas hoje foram aprovados esses dois, um decreto e uma medida provisória, um decreto-lei, que provavelmente vai se tornar lei, e uma medida provisória que a gente espera que também se transforme em lei, mas também devemos ter muito cuidado. Sabendo que, por exemplo, aqui no Recife já teve um surto de hepatite A, ou hortifruti granjeiros com irrigação de água do rio Ipojuca, altamente contaminado com o vírus da hepatite A, como também com coliformes, que é muito frequente. Então, todo esse cuidado tem que ser tido. E, pelo menos, essas duas vertentes, uma de alimentar as pessoas, e a grande maioria da população também são vulneráveis por desnutrição, e outros são vulneráveis, às vezes, por obesidade, por comer excessivamente vários carboidratos desnecessários. Então, nós vamos ter, talvez, com esse reaproveitamento alimentar dessas indústrias, desses centros de distribuição, um melhor nível nutricional, como também uma água decente e um esgoto decente. Era só essa minha contribuição. Se vocês me permitem uma fala rapidinho, para você ver, essa questão é tão preocupante e é tão séria que nos Estados Unidos existe leis de proteção ao consumidor, onde se o paciente morrer de obesidade mórbida, a indústria alimentar é responsabilizada, inclusive podendo ser processada e ter que pagar uma indenização milionária à família do paciente. Então, para você ver que existe hoje uma questão social envolvida, e eu reforço isso que você falou, que é exatamente essa questão até de saneamento básico, questões básicas de saúde, que já deveriam ter sido resolvidas há séculos atrás, vão vir agora com força, porque hoje são a base, talvez, da proliferação dessas doenças, do que a gente está lidando hoje, mas também a preocupação hoje do consumidor em olhar essa questão da qualidade alimentar, da produção alimentar, dessa cadeia que a gente falou anteriormente. Então, trazer essa responsabilidade, inclusive, não só para os produtores, mas também para as indústrias. Porque o que tem que ser ofertado agora tem que ter qualidade, e tem que ter qualidade nutricional. Porque a população vai passar muitos anos sobre risco dessa pandemia, e a gente sabe hoje, cientificamente, que talvez não seja a única, e eu não estou querendo ser trágica com ninguém, porque a própria Organização Mundial da Saúde diz que já tem referência há mais de 10 anos de outros tipos de vírus que podem migrar para o ser humano. Então, a gente talvez tenha outras pandemias vindo aí na frente, que eu espero que não aconteça, né? Mas a gente tem que estar preparado por tudo. E a educação hoje, em termos de saúde, vai ser crucial que nós, profissionais de saúde, nos envolvemos. Sindicato, conselhos, associações, os profissionais de saúde estarem envolvidos na elucidação de respostas, mas também na educação dessa população. Que, infelizmente, a gente não tem uma base educacional, na minha opinião, a ver, que traga consciência para eles. Então, que a gente seja essa luz de consciência. Espero. Isso aí. Fábio, eu anotei aqui duas... Entre tantas coisas importantes que você falou, e você falou com muita propriedade, você nos colocou, tá? Os cuidados do delivery, takeaway e dark kitchens que devem ser feitos nesse período de pandemia, também como aquela situação dos consumidores que é algo difícil de controlar. Mas também queria que você resumisse as tendências na área de alimentação para o pós-pandemia, que eu queria que você fizesse um briefingzinho desses dois assuntos.
Certo. Então, primeiro, né, demonstrando aí o significado, né, dos termos, então, o delivery, né, a gente considera que é a entrega, né, quando o local ele tem um ponto físico, né, o dark kitchens é quando não há um ponto físico, né, só por delivery, é só por entrega, e o takeaway a pessoa vai lá, pega e leva, né, tipo o antigo drive-thru, por exemplo. Então, eu acho que com relação a esses cuidados, né? Então, primeiro, né, o cuidado, né, já desde o contato, né? Aí eu estou olhando só do lado do consumidor agora, né? Então, o seu contato, né, com o entregador, então, se puder optar pelo modelo de não, né, não ter o contato, ok. Caso opte por ter, então, usar o EPI e cobrar da empresa, né, que também obrigue o seu funcionário, seu colaborador, a estar também com o EPI, no caso, com a máscara. Chegou em casa, então procura criar uma área suja ali na entrada de casa, principalmente, né, onde ali você já vai colocar, já vai descartar as embalagens que já puderem ser descartadas, né, e deixar aqui em casa já deixei já na porta um borrifadorzinho, né, com álcool 70 ou com hipoclorito a 0,1% ou com detergente, borrifa na área de embalagem, né, lógico, né, não em contato com o alimento, né, e leva lá para a cozinha, né, para colocar no prato, ou já leva para a mesa, enfim, tá? Então, acho que os cuidados principais são esses. Que não somente, Eurico, né, serviriam para esse período agora, mas, na verdade, coisas que a gente deve manter para as outras DTAs, para DTAs também. Isso. Né? Então, essas dicas, digamos assim, elas vão servir para evitar que contaminações por micro-organismos de transmissão por água e alimentos também ocorram. A gente fala muito de coronavírus, que é o que está agora na moda, mas são situações, são dicas que servem para toda situação. Eu acho que como tendência esse sistema de dark kitchens e de takeaway e de delivery vão continuar em alta. Eu acho que ainda vai levar um bom tempo para que a população ela fique totalmente confortável de voltar presencial aos restaurantes, aos cafés, né, aos praças de alimentação. Acho que vai demorar um tempo ainda para isso. E durante um bom tempo, acho que esses serviços remotos, né, de solicitação de alimentos vão permanecer ainda. Voltando para a área presencial, eu acho que como tendências a gente tem aí uma mudança no perfil do delivery, do self-service, do buffet, como o professor Samuel também alertou aí, também dos sistemas de rodízio. Né? Então, é muito compartilhamento de materiais, muita probabilidade de contaminação, o risco é alto de contaminação, e eu acho que, inclusive, né, seguindo a norma técnica aí da Anvisa, né, os locais eles devem modificar se não voltar para o à la carte, porque existe aquela questão do horário, como a professora Morgana, né, tinha alertado, mas traçar alguma estratégia para minimizar esse fluxo, né, e a maneira como ele é feita hoje para diminuir o máximo o risco de contaminação. Então, eu vejo uma diminuição na movimentação, no fluxo de pessoas presenciais. Eu vejo uma mudança no perfil de buffet e de self-service, etc. Eu vejo em alta ainda a questão dos deliveries, eu vejo em alta a questão, né, para finalizar, a questão do marketing digital muito forte em cima disso. Então, eu acho que aquelas empresas que optarem por marketing digital, que preconize as boas práticas e que mostre a sua cozinha aberta, só que de maneira digital ainda vão ganhar muitos pontos com aquela população que ainda está com medo de ir ao restaurante, mas que preza pelas boas práticas, né, de alimentação, independente de Covid ou não. Então, para mim, eu elencaria esses pontos como sendo fundamentais. Joia. Muitíssimo obrigado. Queria passar a palavra para Samuel Paulino para dar suas considerações finais em relação ao que foi abordado aqui e a importância do que foi abordado aqui para a consciência não só das pessoas que assistiram essa live, esse evento, como também para os profissionais de saúde que vão estar no novo momento. Também, depois disso, passar para mais uma ou duas perguntas de outras pessoas. Mas, a princípio, Samuel... Certo, eu vi que o Silvio Marinho, né, e a Vanessa Moreira vão querer falar. Isso. Mas assim, enquanto considerações finais, vejo que esse é um momento que a gente está observando que
tá tudo mudado, né? Não tem uma coisa específica, né? Um formato específico. Mas também observa o seguinte, que a nutrição e a microbiologia e os perigos físicos, químicos, né? Biológicos, se tinha, a gente já tinha os POP, já tinha os manuais de boas práticas, que a gente já tinha procedimentos, né? Já anteriores a essa moda, assim, não digo como moda, mas pandemia, né? Mas que a gente já tinha já tudo já feito e pronto, pensado, não intensamente, né? Mas pensado enquanto nutricionista, enquanto biólogo, enquanto estudo, né? Então a gente tinha os pontos críticos, a gente tinha as instruções de trabalho, a gente tem procedimentos que tem que ser tomado. Eu vi que foi falado aqui que o marido de uma pessoa aqui que é dono de um restaurante japonês, né, já estava fazendo o que o professor Fábio indicou, né, que é a questão da segurança alimentar e nutricional, o vídeo, e que deu muito certo, né? Então já temos aqui um relato que deu certo. Então, mas a gente também tem que ver o seguinte, como sugestão, né? Eu acho que foi colocado os buffets hoje, o self-service pode servir como mostruário, né? Então você tem um funcionário lá e aí você chegou, como foi dito, né? E você vai dizendo, eu quero isso, eu quero o arroz, eu quero o feijão, eu quero aquele tipo de coisa. E o funcionário vai porcionando, né? Para as pessoas, os seus clientes, né? Então, assim, seria outra forma, né, de ver o buffet, né, no caso do self-service, né? Mas bem menos reduzido, claro, o tamanho dele. A gente está vendo as tendências, está vendo também que uma das questões são os nossos funcionários, né? Eu acho que é importante a gente saber que o grande perigo biológico e o grande perigo, na verdade, grandes agentes contaminadores, né, dentro de um processo podem ser os próprios funcionários. E esses funcionários precisam ser treinados, né? Então, acho que é um dos pontos importantes, é o treinamento e a forma do pré-preparo, do recebimento do alimento, quando ele chega, do pré-preparo, do preparo, da distribuição, até chegar às pessoas, então, até chegar ao cliente final. Então, isso é uma cadeia que a gente já tem esses procedimentos, mas então vão ter que ser muito mais intensificados. Era isso que eu queria só levantar, né? Mas aí agradeço mais uma vez o espaço, professor Eurico, Geórgio Trigueiro, parabenizo o Morgana aí, muito boa fala, falou muito bem, né? Agradeço também ao Fábio, acho que a microbiologia está no auge. A moda, para mim, é microbiologia hoje. A gente vai estar falando muito sobre isso, né? Então, vamos estar falando os perigos que a gente não vê. Então, e nós agradecemos a você, Samuel, por sua participação. Tem duas perguntas finais, uma de Vanessa Moreira e outra de Silvio Marinho, para a gente encerrar esse momento que foi muito rico. Eu agradeço muito já antecipadamente a Roberta Morgana, a Fábio Portela e a Samuel Paulino pela riqueza de informações e de questionamentos que nos colocaram para cá. Vanessa e Silvio. Vanessa. Boa noite, gente. Meu nome é Vanessa. Não é nenhuma pergunta que eu tenho, é mais uma colocação mesmo. Parabenizar os dois, tanto a Roberta quanto o Fábio. Eu sou nutricionista e antes da reunião vocês falaram muito, eu trabalho no Mesa Brasil. E ontem falaram aí da questão do combate aos alimentos. Ontem entrou no Diário Oficial a Lei 4.016, que justamente fala sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes, de alimentos excedentes, mas que estejam próprios para consumo. Então, está no Diário Oficial ontem essa lei. E o quanto, nesse período de pandemia, cresceu justamente essa parte de doações, essa parte de pessoas buscando a qualidade do alimento, buscando a melhoria na qualidade de vida de muitas pessoas, né? Eu sou do interior de Alagoas, então, talvez, de pouquinho, a gente consegue, sim, arrecadar muito alimentos e a gente consegue atender a muitas pessoas. Era só mesmo a colocação com relação à lei que foi sancionada já pelo presidente da República e está no Diário Oficial desde ontem. Tá bom? Muito Obrigada. bom, muito Mais bom, uma vez, Vanessa.
A medida provisória, não, Vanessa? A lei Não, já é lei. 14.016, de 23 de junho. já foi Já virou aprovada lei. no Congresso e tudo. Isso, já foi sancionada. Ok. Silvio Marinho, obrigado, Vanessa, obrigado. Silvio Marinho. Silvio, liga teu som, liga tua voz. Liga seu microfone aqui. Boa noite a todos. Com relação a hospitais, foi comentado aí tanto pela Morgana como pelo Fábio, que terá que rever a forma de self-service para os seus colaboradores, certo? Ou no formato de serviço, que vai ter uma pessoa para servir o prato, não sei. O modus operandi vai ter que ser alterado, certo? Agora, com relação à maioria das clínicas, os consultórios, eles funcionam em casas que foram reformadas, ou casas que foram construídas, ou em salas de empresariais, que hoje em dia a maioria das clínicas estão partindo para isso aí. Aí eu pergunto, vai ser permitido, olha, é recomendável que normalmente o funcionário ele recebe o seu ticket de alimentação, mas às vezes eles trazem a quentinha ou pedem um delivery, e normalmente no espaço é muito pequeno nesses ambientes. É recomendável que se tenha, continue com essa prática que antes da pandemia de fazer a refeição em espaços reduzidos? Acho que eu vou abrir a discussão, porque tem gente muito mais capacitada que eu, como Samuel e Fábio. Eu acho que, na verdade, Silvio? Eu acho que, ok, Silvio. Eu acho que, na verdade, isso vai mudar completamente. Porque, veja, quando o Eurico perguntou a Fábio o que é que ele acha de novas mudanças na área da alimentação, eu vou destacar até outras. E eu vou começar pela arquitetura. A arquitetura agora vai ter que ser modificada completamente em termos de assistência, não só a restaurantes, hospitais, mas até de escritórios. Porque só para você ver, a gente não pode ter hoje espaços pequenos, sem circulação de ar, ou seja, sem janelas e com uso constante de ar-condicionado. Só essa mudança vai mudar radicalmente a arquitetura de várias situações, de restaurante, de clínica, até da sua casa. Se você tem uma cozinha que não tem uma boa circulação de ar, é até fator de risco para você. Então, eu acho que isso vai ser um caminho de abertura para outras profissões se atualizarem e modificar. Então, eu acho que isso vai ser necessário, sim. Porque quando você vai ver, a gente que circula em restaurantes como consumidores, mas também como profissionais de nutrição, e a gente tem um olho muito clínico. Eu acho que Fábio tem esse olhar clínico também, porque a gente já entra no lugar mapeando tudo. E isso é inconsciente, porque a profissão fez a gente fazer isso. Você já sabe os pontos de risco. Então, às vezes, numa entrada de restaurante, você já sabe quais são os pontos críticos de contaminação. Imagine isso num local que tem vários funcionários se alimentando ao mesmo tempo, produzindo comida e aquecendo, e um local pequeno sem ar-condicionado, ou muito menos uma circulação de ar. Então, isso vai ter que ser revisto também. E quando a gente fala não só da arquitetura, mas eu falo também da questão das embalagens, a gente está vendo muito hoje senhoras de idade indo para os supermercados com uma própria sacola que antigamente se tinha, minha avó usava sacola. Eu nunca usei, agora a gente está tendo que voltar às sacolas reutilizáveis. Veja, uma mudança também na estrutura, inclusive, de aquisição, em termos do processo de aquisição e de transporte desses alimentos. Você tem, por exemplo, quando a gente fala de restaurante, a gente tem um outro ponto crítico, que talvez ninguém ainda não está se preocupando. E as casas de buffet de festa? Esse pessoal vai se virar como em termos de estrutura de festas para poder fazer essa demanda de trabalho. A gente tem casas hoje com mais de 100% de perdas em termos de agendamento de festas que foram canceladas, e tem que ser canceladas. Mas como é que elas vão se estruturar onde cada festa é montada de uma forma diferente em termos de serviço? Desculpe interromper, Roberta. Mas está tão delicioso esse momento que a gente tem que fazer um outro, porque que a riqueza de informações e a profundidade de coisas que estão colocando, eu queria pedir a Fábio para dar últimas considerações, mas eu só tenho que agradecer, o sindicato só tem que agradecer a todos vocês que nos proporcionaram um momento muito rico sobre essa temática tão importante. Fábio, eu queria tuas considerações
para a gente encerrar. Eu acho, disse que a palavra-chave, né, nesse período de pandemia é empatia, e eu acho que na área de alimentos é mudança de hábitos. Né? Então, a gente tem, a partir do momento que a gente se conscientizar, né, de que nós, né, temos que mudar nossos hábitos para evitar a contaminação do alimento, né, levando essa área de qualidade dos alimentos, né, e também de evitar a contaminação do próximo, a gente começa a vencer algumas batalhas e algumas lutas, na verdade, contra o Covid. Né? Como já foi falado aqui essa noite, né, provavelmente teremos outras ondas, teremos outros perfis, mas a gente vai ser mais pego de surpresa. Provavelmente agora a gente já vai ser pego, né, com um certo conhecimento, e se essas mudanças de hábito forem incutidas na gente, né, eu acho que a gente vai conseguir passar pelas possíveis novas ondas de uma maneira diferente. Né? Então, eu acho que, para mim, eu gostaria de encerrar nessa minha fala com isso. A palavra de ordem, né, para a área de qualidade dos alimentos seria mudança de hábitos. Acho que é fundamental, né, para a gente começar, para evitar, por exemplo, ser pego de surpresa em outros períodos e levar o que a gente aprendeu agora, né, para as próximas situações. Não somente de coronavírus, mas também de outras doenças, né, que possam ser transmitidas por alimentos. Bacana. Doutor Jorge. Bom, porque realmente já está no adiantado da hora, eu vou me despedir agradecendo a todos, principalmente a Roberta, ao Fábio Expositores e ao Samuel como o moderador e grande representante da categoria profissional. E queria só, eu acredito que o Samuel estava presente lá na reunião com a Secretaria Estadual de Saúde, quando os serviços de saúde fizeram a proposta e foi acatada pela Secretaria para a retomada dos nossos serviços. Dia 10, foi. Tivemos essa reunião e já começamos agora, dia 22, com as cirurgias eletivas. E, na ocasião, nós fizemos a proposta para a reabertura baseada em 3 eixos, que era o distanciamento social, era o cuidado da contaminação, biossegurança do paciente e comunicação. E, na ocasião, o CREMEP, como representante das entidades médicas, principalmente as atividades dos estabelecimentos de saúde, que respondem diretamente a eles, embora todos os conselhos são respeitados e são bem-vindos dentro das nossas instituições. O CREMEP apresentou o protocolo baseado na resolução da nota técnica 04 da Anvisa, depois fizeram a adaptação da 06, como também nós já tínhamos recebido um formulário com mais de 100 perguntas e requisição de documentos do Ministério Público do Trabalho, assim como a Pevisa também. E falamos em arquitetura numa reunião virtual anterior, Roberta, com a doutora Fernanda Ventura e outro pessoal em arquitetura hospitalar. Mas a representação de todos os conselhos que estavam presentes, o que nós propusemos na ocasião foi através de um trabalho também das nossas câmaras técnicas. Nós temos câmaras técnicas do CIDIOS que representam todas as especialidades médicas. Inclusive, vai ter agora uma nova reunião virtual. Eu não gosto muito desse tipo de live, não. Eu chamo reunião virtual com as câmaras técnicas de oftalmologia e de imagem. Mas eu vou fazer a sugestão ao Samuel, que ele, com a colaboração, tanto aí do Fábio ou da Roberta, mais essencialmente da Roberta, que é da nutrição, fazer um documento consolidando essas recomendações nesse período e no pós-Covid, mínimo, com as RDCs que existem, com as notas técnicas que existem, mas como se fosse uma espécie de manual, 2 ou 3 páginas, para a gente agregar ao CIDIOSC no nosso, não vou dizer um manual que nós vamos fazer, mas um documento, um protocolo que nós vamos fazer junto com as câmaras técnicas, para dizer a atividade de cada especialidade dentro de uma instituição de assistência à saúde. E, como eu ele está seguindo só o que o CREMEP disse e o que a Anvisa disse. E, lógico, eu estou com minhas 2 nutricionistas aí lá do CEIBA aqui que eu estou vendo, Zélia e Jacira, elas são muito rigorosas, trabalham muito bem. A gente tem o orgulho de dizer que no ano de 2019 não tivemos nenhuma toxinfecção alimentar, nem de paciente, nem de colaborador, e continua assim, porque há muito, muito tempo, eu digo, eu venho militando em controle de infecção e elas estão sempre atualizadas. Mas a gente botar isso, agregar no final das nossas reuniões das câmaras técnicas, colocar a nutrição, como podia colocar para quem tem laboratório, os cuidados aí de Fábio, todas essas recomendações que
com essa nova pandemia, que não é nova, como o Roberto falou, há 4 anos atrás, Bill Gates já estava prevendo isso, Barack Obama deixou um plano montado nos Estados Unidos que não tiveram cuidado de estudar e passando por essa crise, que podia já estar todo mundo preparado para enfrentar. Isso. E com certeza outros virão. Mas eu dou a palavra final para Samuel e a proposta está lançada aí. Vamos ver a posição dele aí. Em relação, eu sempre disse, vamos primeiro comunicar, vamos educar. A fiscalização é importante, mas primeiro vamos educar as pessoas para depois fiscalizar, saber se estão cumprindo ou não. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado. E Samuel se coloca aí. Doutor George, primeiramente, a gente entrou nessa gestão com esse pensamento que o senhor finaliza, né? Primeiro a gente orienta e, por último, a gente fiscaliza ou pune. Né? Na verdade, a gente entrou com a ideia de orientar. Então, partindo disso, como a gente representa, a gente fez reuniões também com o secretário de Saúde do Piauí, né? Que ele já tem um protocolo, né? E a gente referendou o protocolo também lá e temos um protocolo já definido para todo o conselho, que também surgiu da nossa reunião que a gente teve com a Secretaria Estadual. A gente já começou a fazer esse planejamento enquanto conselho. Enquanto conselho para abertura, a gente já tem um protocolo sanitário, né? E também temos outros protocolos. Como a gente trabalha em 7 estados, a gente foi pegando de cada um. A gente pegou as diferenças de cada estado. Tem estado que a distanciamento é de 1 metro, tem outros que é de 2 metros, então a gente colocou o de 2 metros. Então a gente fez um compilado e, assim, enquanto conselho, essa parceria, viu, doutor Jorge? Temos total interesse e se a gente tiver um assento aí na sua câmara técnica, possa ter certeza que está já ocupado pelo nosso CRN6, para contribuir, claro. Vamos articular. E aí é só marcar aí a reunião, eu acho que a gente já vai encaminhar para vocês. A título do Silvio ali, a sugestão das clínicas é o fluxo, né? Se você mudar o fluxo, como Roberto, o horário, eu acho que já ajudaria bastante essa questão, e aí o tipo de arquitetura também, e o tipo de não deixaria, por mim, eu não deixaria trazer alimentos, porque você vai guardá-los aonde, né? Então, a gente tem a questão da embalagem e os tipos de coisas. Mas, agradecendo, Eurico, para terminar, George, feliz pelo convite, né? Você é meu conterrâneo, tamo junto. espero que deixe passar a pandemia para dar um abraço. Eu vou dizer só, mas o secretário de Saúde é paraibano também. Paraibano está dominando o Recife, Pernambuco. Mas eu queria dizer o seguinte, o CIDIOSP, foi por isso que quando nós criamos essa coordenação científica de inovação, foi para inovar. Nós, no ano 2019, realizamos o primeiro encontro dos sindicatos laborais com o sindicato patronal. 14 sindicatos que nós fazemos com convenções coletivas, 13 compareceram. E então eu vou dar já a sugestão a Eurico, aí vai começar a coordenar, fazer o encontro dos conselhos de saúde, dos conselhos profissionais de saúde. A gente faz um grande encontro também, discute todas essas temáticas e daí elabora. Mas nada impede que nós façamos a parceria com os conselhos para ir para as reuniões das câmaras técnicas, apresentar essas propostas. É o seguinte, todo mundo tem que trabalhar junto. Não é você dizer que o empresário tem má fé ou não tem má fé, que quer prejudicar, quer botar comida estragada para o funcionário adoecer, ou para o paciente adoecer, quer colocar. Ninguém quer isso. Nós queremos trabalhar de boa fé dentro de umas propostas baseadas em evidências científicas, logicamente, e que contemple todas as categorias. Isso. E que sejam obedecidas todas as normas sanitárias. Mas, como eu disse, se for deixar aqui falar sobre isso, a gente vai falar essa semana e vamos deixar então para o nosso encontro dos conselhos. Eurico está sendo moderador. Passou a ser o moderador, não foi? Mas é assim mesmo. Ele não gosta de falar muito, não, mas é assim mesmo. Mas é um grande professor e está com essa missão de coordenar esses encontros e convidar os conselhos a participarem com a Câmara Técnica. Marco Miranda, que é o coordenador das Câmaras Técnicas, estava aí, mas acredito que já saiu, o doutor Marco Miranda, e vai estar participando exatamente da primeira reunião virtual de Câmara Técnica. Ele que responde pelas Câmaras Técnicas do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, que é imagem de laboratório, e o Clóvis, que responde pela Câmara de Oftalmologia. Mas vamos providenciar essa articulação, que
que eu acho que é por aí. Todo mundo fala, o novo normal vai ser isso, essa parceria mesmo, é todo mundo junto, porque a única coisa que vai deixar de herança, que já está certo, se chama a solidariedade e a divulgação de conhecimento. Ninguém vai esconder conhecimento e vamos ser solidários com as pessoas, principalmente aqueles mais vulneráveis, aqueles que precisam mais da vida. Tchau, já falei demais também. As minhas considerações finais para esse momento, gente, se eu quisesse colocar numa frase bem nordestina, bem nossa, seria: ficou com gostinho de quero mais. Foi um prazer. O Sindiosp agradece a participação de Samuel Paulino, de Fábio Portela, de Roberta Morgana. Vocês enriqueceram muito. Foi uma tarde e noite muito agradável. Sindiosp agradece a participação de vocês, a participação também de uma plateia muito, muito empolgada com a professora Jeane e outros demais que fizeram sua participação. E todos tenham uma boa noite e mantenham sua saúde em dia. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Boa noite. Tá bem. Boa noite.